Atualmente, tenho 55 anos e me chamo Bianca. Meu marido, Cristóvão, é 4 anos mais velho do que eu. Vivemos juntos como um casal. Como fui criada em um orfanato, não tinha parentes para me apoiar. Por isso, às vezes sentia muita inveja dos meus amigos que tinham pais quando eu era pequena. No entanto, a vida no orfanato, passando momentos divertidos com a equipe e meus amigos, se tornou naturalmente um tempo insubstituível para mim. A causa de sentir falta dessa vida no orfanato foi todo esse casamento. Como não temos filhos, as pessoas do bairro às vezes diziam: deve ser bom poder passar o tempo tranquilamente em casal. Eu sempre tinha sentimentos mistos, porque, como casal, não levávamos uma vida matrimonial invejada pelos outros. Provavelmente, a maioria das pessoas nunca perceberia que meu marido me tratava mal, porque, como casal, nos comportávamos bem onde trabalhávamos. Depois de terminar o ensino médio, eu era técnica e meu marido universitário, mas entramos na mesma empresa ao mesmo tempo. Fui designada para trabalhar em uma fábrica fabricando peças, e meu marido trabalhava no escritório central como vendedor, com diploma universitário. Quando entrei na empresa, o vi uma vez durante o treinamento de novos funcionários, mas não éramos próximos o suficiente para conversar, já que ele era 4 anos mais velho do que eu. Seus olhos penetrantes e seu nariz afilado eram exatamente meu tipo de homem. No entanto, devido à minha personalidade reservada, estava ocupada demais me adaptando ao novo ambiente. Naquele estado, era impossível conversar com um homem mais velho. Um dia, ele veio visitar a fábrica. Os vendedores precisam conhecer o processo de fabricação na fábrica para entender completamente os produtos de nossa empresa. Provavelmente, meu marido também visitou a fábrica para aprender. Vestida com roupas de trabalho e enfrentando a tarefa mecanicamente, fiquei surpresa quando meu marido se aproximou e perguntou: "Você é a Bianca?" Mesmo sem nos vermos ou falarmos desde o treinamento dos novos funcionários, ele me reconheceu, embora meu penteado estivesse escondido pelas roupas de trabalho. Não pude acreditar. "Sim, você é o Cristóvão, não é?" perguntei. "Exatamente, somos do mesmo grupo. Não pudemos conversar muito durante o treinamento." "Prazer em te ver de novo", disse Cristóvão, mais velho, falando comigo de forma amistosa. Fiquei tão feliz que só consegui manter a compostura, embora ele não fosse alguém que eu admirasse, era um sonho falar com um homem de quem gostava. Depois disso, toda vez que Cristóvão visitava a fábrica, se aproximava e conversávamos. Apesar das perguntas sobre o produto, havia momentos em que tínhamos conversas privadas em voz baixa para que os outros não ouvissem. Como não podíamos falar livremente no trabalho, Cristóvão me convidou para jantar. Senti uma alegria transbordante por todo o corpo. Depois de várias saídas, naturalmente desenvolvemos um relacionamento. No nosso 5º ano desde que entramos na empresa, decidimos registrar nosso casamento. "Agora que estamos casados, por que você não deixa seu trabalho e se torna uma dona de casa em tempo integral?" "Quero que me ajude ficando em casa", sugeriu Cristóvão. "Se é isso que você quer, farei com alegria", concordei feliz por estar com a pessoa que amava. Aos 23 anos, muitas pessoas no trabalho se aposentam por causa do casamento, e eu mesma não era muito apegada ao meu emprego. Por isso, concordei facilmente com o pedido do meu marido, sem pensar muito, sem saber que essa escolha mudaria drasticamente minha vida futura. Depois de casar, minha vida girava em torno das tarefas domésticas. Durante o primeiro ano, pude viver uma vida de recém-casada sem problemas. Servia o jantar para meu marido quando ele chegava cansado, preparava bebidas quando ele queria álcool e até mesmo massageava quando dizia que estava com frio. Uma coisa que descobri depois de casar é que meu marido era obcecado por limpeza. A casa tinha que estar impecável, mas isso não me incomodava, pensava que era pelo bem da pessoa que amava. Nos primeiros dias de casados, um amigo dos meus tempos de orfanato veio me visitar. Como ele trabalhava por turnos, decidimos nos encontrar durante o dia, entre semana.
Quando perguntou como era a vida de casada, respondi que estava me virando bem como dona de casa em tempo integral. Depois de ouvir sobre minha vida com meu marido, meu amigo disse, com uma expressão séria: "Parece que teu marido é muito dominante, Bianca. Parece que você não é mais do que uma dona de casa." Fiquei surpresa com as palavras do meu amigo. Sendo dona de casa o tempo todo, nem mesmo pensava que minha vida em casa fosse estranha. "Não é normal, não é?" respondi, como se não me importasse, mas estava bastante abalada. Mesmo depois que meu amigo saiu, minha mente ficou turva pelo resto do dia e não consegui me concentrar nas minhas tarefas. Quando meu marido chegou em casa antes de eu terminar a limpeza, ele disse: "Oi, você está aqui, Bianca?" Ele entrou na sala com uma expressão assustada, fazendo bastante barulho. Fiquei surpresa e dei um pulo. "Mesmo pedindo para você limpar, o tapete da entrada estava sujo. Você está relaxando?" Meu marido repreendeu ferozmente por esse único erro. Eu estava muito confusa, nunca o tinha visto gritar tanto. O homem na minha frente era o oposto do marido amável que eu conhecia. "E da próxima vez, tome cuidado. Você não passa de uma dona de casa com diploma do ensino médio que não sabe fazer nada." Sim, essas foram as palavras que ele cuspiu ao sair do quarto. Não conseguia tirar da cabeça aquelas palavras, desde a primeira vez em que fui repreendida por ele, um graduado universitário que olhava para mim, uma graduada do ensino médio. Talvez ele tenha se aproximado e casado comigo para alimentar seu ego, estando comigo, uma graduada do ensino médio criada em um orfanato, assim ele poderia se sentir superior. Depois daquele dia, a atitude do meu marido mudou drasticamente. "Aqui está sua mesada deste mês, hein?" "Obrigado", eu respondi. Em nossa casa, que seguia um sistema de mesada, meu marido deveria me dar dinheiro no dia do pagamento de cada mês, como dona de casa em tempo integral. Aceitei humildemente o dinheiro que ele me deu no envelope. Quando abri, havia apenas R$ 100. Até o mês passado, ele costumava me dar R$ 500. Quando diminuiu de repente, pensei que poderia ter sido um erro na quantia. Não foi erro. Por que eu daria muito dinheiro a alguém que nem sabe fazer direito as tarefas domésticas? Meu marido estava rindo sarcasticamente. Fiquei sem palavras e não pude responder. Tenho que sobreviver com apenas R$ 100 por mês. Até agora, não vivi de maneira extravagante, mas agora nem posso pagar para ir ao cabeleireiro. No entanto, sei que expressar essas preocupações seria inútil. Aperto os dentes e me contenho. Desde então, minha mesada foi reduzida para apenas R$ 100 por mês, às vezes até menos. A quantia variava dependendo do meu desempenho como dona de casa no mês anterior, mas nunca passava dos R$ 200. Sabendo que não tenho como ganhar dinheiro, ele não me dá uma mesada satisfatória. Assim, não consigo escapar e ele também pode satisfazer seu próprio orgulho mantendo uma esposa que não pode ganhar dinheiro. Desde o início, ele se casou comigo para manter sua dignidade. Não havia amor entre nós. Quando percebi isso, me senti tão frustrada que as lágrimas vieram. Ele me disse: "Eu te amo" muitas vezes, mas era mentira. Quando percebi que fui enganada por ele, me senti patética e desejei voltar ao tempo antes de nos casarmos. No entanto, esse desejo é impossível de realizar. Tenho que suportar o controle financeiro dele pelas décadas que ainda tenho pela frente. Tentei encontrar uma maneira de ganhar meu próprio dinheiro, mas se trabalhasse meio período, ele descobriria. Ele se recusou categoricamente a me deixar trabalhar. Além de me controlar financeiramente, acabaria sofrendo abusos físicos. Eu tinha medo e não conseguia dar nenhum passo adiante. Passaram-se várias décadas desde que comecei a sofrer com meu marido, enquanto eu conseguia viver suportando os maus tratos e a violência dele. Sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, mesmo sendo a minha própria. As manhãs chegavam e eu esperava pela noite, sentindo-me como se estivesse presa, como se estivesse numa prisão todos os dias.
Aos 55 anos, estava cansada da minha rotina diária, limitada às tarefas domésticas, e liguei o aspirador com um suspiro. Nesse momento, meu celular recebeu uma ligação de um número desconhecido. Quem poderia ser? Nos primeiros anos do meu casamento, costumava receber chamadas de antigos colegas e amigos do orfanato, mas nos últimos anos, não recebi nenhuma. As chamadas ocasionais que recebo são basicamente de telemarketing. Olá, respondi ao telefone, pensando que provavelmente era mais uma chamada de vendas. Porém, era uma ligação de uma pessoa inesperada. Olá, estou falando com Bianca? A voz rouca do outro lado da linha era surpreendentemente a do meu sogro. Sogro, faz muito tempo. O que o traz a ligar? Na verdade, tenho pensado em voltar ao Brasil. Meus sogros moram nos Estados Unidos há muito tempo, trabalharam lá como assalariados, e após se aposentarem, decidiram viver permanentemente lá porque gostavam do estilo de vida. No entanto, devido ao impacto de uma pandemia, ultimamente não pudemos nos ver. Mas parece que as coisas se acalmaram ultimamente e eles estão pensando em voltar ao Brasil. É sério? Eu perguntei. Claro que sim, Bianca. Que ótimo, eu adoraria vê-los. Na verdade, tenho um bom relacionamento com meus sogros. Se precisar de algo, não hesite em me pedir, ele disse. Provavelmente eles me consideram como sua própria filha, já que não tenho família própria. Fiquei tão feliz com a calorosa ligação do meu sogro que quase chorei. Na minha situação, meu sogro, que tem uma boa intuição, perguntou: Você tem problemas com algo? Deveria falar sobre isso. Estava um pouco indecisa, mas contei tudo para ele, sobre as pressões e o abuso verbal que meu marido vinha exercendo sobre mim até agora. Meu filho é um idiota, disse meu sogro, que estava ouvindo minha história, ficando tão furioso que parecia prestes a explodir. Senti um alívio por finalmente poder confessar meus sentimentos e minha realidade a alguém. Sinto muito por não poder ajudar Bianca. A partir de agora, quero que confie em mim. Tenho pensado que estou cansado de viver na América. Minha esposa e eu vamos voltar ao Brasil, então pode contar conosco quando quiser. Muito obrigado. Quando penso nos meus sogros voltando ao Brasil, estranhamente sinto um ânimo. Pode ser que eu consiga viver sem obedecer ao meu marido. De repente, uma esperança desceu sobre mim, e meu coração batia forte. Naquele dia, após saber que meus sogros voltariam ao Brasil, estava tão distraída que o jantar atrasou. Por acaso, meu marido chegou em casa mais cedo do que o habitual, parecia que não tinha muito o que fazer no trabalho. Pensando que algo estava errado, preparei-me meio desatenta. O que está acontecendo? O jantar ainda não está pronto? Como esperado, meu marido ficou irritado e imediatamente olhou para mim com uma expressão demoníaca, parecendo que ia me agredir a qualquer momento. Por reflexo, dei um passo para trás, mas as palavras do meu sogro que ele me disse por telefone ecoavam na minha mente. Você pode confiar em mim a qualquer momento. As palavras do meu sogro me fizeram recuar e se tornaram minha força. Não consigo suportar mais essa vida. Estou indo para casa, só por uma semana. Meu marido riu com desprezo da minha atitude incomum. Onde é sua casa? Em um orfanato? Disse ele. Escreva os papéis do divórcio antes de sair e nunca mais volte. Suas palavras foram tão ríspidas quanto sempre foram. Provavelmente ele pensou, ela não vai assinar os papéis do divórcio tão facilmente. Ela desistirá e voltará logo. Eu estava cansada de sua atitude. Entendi, eu assenti em silêncio, peguei a caneta e comecei a assinar os papéis de divórcio que estavam na minha frente. Meu marido, ao ver isso, perguntou: Você está falando sério? Ele me olhou tremendo. Ele já tinha me ameaçado várias vezes com os papéis do divórcio, e a cada vez ele esperava que eu, que não tinha como ganhar dinheiro, cedesse. Por favor, não se divorcie, disse ele. Mas desta vez era diferente. Eu estava decidida. Enquanto assinava os papéis do divórcio,
Comecei a empacotar minhas coisas e tirei uma mala do armário. Durante esse tempo, meu marido chacoalhou a língua irritado e disse: "O que você vai fazer sem dinheiro? Você é idiota." Ele se certificou de que eu ouvisse. Eu o ignorei, apertando com força um envelope no bolso. Saí de casa com a minha bagagem e fui direto para um hotel próximo ao aeroporto. Meus sogros estavam voltando para o Brasil no dia seguinte, então decidi me encontrar com eles no aeroporto. Cheguei ao hotel, peguei dinheiro do envelope que estava no bolso e paguei pela estadia. Recentemente, comecei a ganhar dinheiro com meu hobby de costura. O orfanato que cuidou de mim quando criança ficava feliz em comprar coisas como fronhas e colchas que eu fazia, e eles me pagavam em dinheiro para que meu marido não soubesse. Embora não conhecesse ninguém da época em que estava no orfanato, eles foram compreensivos quando contei minha situação e se ofereceram para ajudar. Recebi palavras realmente encorajadoras da equipe atual. "Você sempre pode contar conosco", eles disseram. Fiquei muito feliz por poder usar aquele dinheiro precioso quando realmente precisava. Quando cheguei ao quarto do hotel, adormeci me sentindo aliviada, sentindo que no dia seguinte poderia cumprimentar meus sogros com um sorriso. Meus sogros voltaram ao Brasil no dia seguinte à tarde. Quando nos encontramos no aeroporto, eles franziram os olhos e me disseram: "Você realmente passou por maus bocados, não é?" Eles destacaram as dificuldades que eu tinha enfrentado. "Deve ter sido muito difícil, sinto muito por não poder ajudar. Temos que dar uma lição nesse filho estúpido." Meu sogro parecia estar pensando sobre o que fazer em relação ao filho infiel. Depois de deixar minha bagagem na casa dos meus sogros, fui imediatamente ao escritório municipal. Quando entreguei os papéis do divórcio que preenchi ontem, senti como se tivessem tirado um peso das minhas costas. Agora, sou uma estranha para o meu ex-marido. Ele me ligava independentemente do meu horário de trabalho. Fiquei muito surpresa já que foi ele quem entregou os papéis do divórcio. Eu podia ignorar ou bloquear as ligações do meu ex-marido, mas não conseguia suportar tantas chamadas. Então, desliguei meu telefone celular. Informei aos meus sogros que finalmente poderia ter uma vida cotidiana tranquila. Isso não é suficiente para nos tranquilizar. Temos que pensar no que fazer. Era como se meus sogros estivessem planejando um castigo para o filho deles. No domingo à tarde, disseram: "Venha conosco." Quando me falaram isso, entrei no carro dirigido pelo meu sogro. "Aonde estamos indo?", pensei. Mas o carro seguiu por uma estrada conhecida e chegou ao condomínio onde meu ex-marido morava. Era o mesmo condomínio onde eu tinha estado morando até alguns dias atrás. "Bianca, você tem a chave?", meu sogro me perguntou. "Sim, eu tenho", eu disse, entregando a chave da casa que ainda tinha. "Cristóvão, você está aí?", meu sogro chamou enquanto entrava na casa como um cobrador de dívidas em um filme de gangster. A voz rouca e áspera do meu sogro era tão poderosa que me fez tremer. "Quem é?", ele disse, recém-saído do banho com o cabelo molhado e bagunçado, olhando para nós com os olhos incrédulos. "Pai, por que você está aqui?", ele abriu os olhos surpreso. Sem dúvida, estava chocado. Seus pais, que supostamente ainda estavam no exterior, apareceram repentinamente na frente dele. "Quanto tempo, Cristóvão? O que você está fazendo aqui?", ele perguntou. "Viemos para o Brasil, voltamos porque a situação da pandemia nos Estados Unidos melhorou e, mais importante, Cristóvão, temos algo para discutir." Vendo-me recuada atrás de seu pai, meu ex-marido pareceu intuir o que estava por vir e recuou. Então olhou para mim, como se perguntasse por que eu estava ali, por que não respondia quando ele ligava tantas vezes. "Bianca, não se meta comigo." Eu me encolhi de medo diante dos gritos ferozes e do abuso verbal do meu ex-marido. Meu sogro se colocou na minha frente para me proteger. "Cristóvão, entende o que você tem feito a Bianca todo esse tempo? Você se aproveitou do fato de estarmos no exterior e Bianca não tinha ninguém em quem confiar. A controlou por meio da violência.
Não tem vergonha como homem? Ao ver a bronca do meu sogro para o meu ex-marido, fiquei chocada. Ele foi uma pessoa bastante famosa em seus dias jovens, minha sogra me disse isso em segredo, e fazia sentido. Isso não tem nada a ver com você, pai. Só porque é meu pai não significa que possa aparecer agora e começar a me dar lições. Incapaz de recuar, meu ex-marido adotou uma postura de confronto e respondeu às palavras do meu sogro. No entanto, meu sogro, que não se intimidou nem um pouco com as palavras do filho, insistiu ainda mais. Tudo isso tem sim a ver comigo. Bianca é nossa filha, sua mãe pensa o mesmo. E você? Gosta de atormentar e verbalmente abusar de sua preciosa esposa. Vamos cortar os laços contigo. Isso é um repúdio. Eu me surpreendi e olhei para o meu sogro, ele estava firme, encarando meu ex-marido com um olhar sério. Aparentemente, já haviam decidido repudiar o próprio filho antes mesmo de virem aqui. Você não pode fazer isso, pai. E você, Bianca, por que você não diz nada? Seu marido está sendo acusado. Já estamos divorciados, você sabe disso. Não pode ser verdade, os papéis do divórcio que você me entregou já foram apresentados? Meu ex-marido ficou pálido, não esperava que os papéis do divórcio tivessem sido realmente entregues. Não precisa mais aparecer por aqui, sai agora mesmo. Ao ver a atitude arrogante e negligente do meu ex-marido para comigo, meu sogro, que parecia ainda mais amedrontador do que quando gritou com meu ex antes, soltou outro grito ao mandando ir embora. Seu cabelo molhado voava loucamente, e ele desapareceu da nossa casa. Esta casa era na verdade propriedade do meu sogro. No início do nosso casamento, não tínhamos muito dinheiro, então vivemos na propriedade do meu sogro. Durante os últimos 20 anos ou algo assim, continuamos vivendo na mesma casa sob seus cuidados. Então meu ex-marido foi literalmente expulso de casa. Você é incrível, sogro, há muito tempo eu não me sentia assim. No passado, fazer coisas assim era rotineiro para mim, disse meu sogro. A sonora gargalhada do meu sogro nos fez rir juntos, minha sogra e eu. Foi a primeira vez que ri de verdade desde que me separei do meu ex-marido. Depois, meu ex, que havia perdido sua casa, começou a viver em um apartamento velho e desarrumado, sem que eu soubesse. Estava prestes a ser demitido de seu emprego por má conduta, convenceu seu chefe a mantê-lo como funcionário em tempo integral, mas foi rebaixado e transferido do departamento de vendas para a fábrica, com salário reduzido. Só podia pagar por um apartamento barato, sem luxos ou varanda. Senti um alívio por ter me divorciado antes. Quanto a mim, estou em processo de adoção, graças à sugestão dos meus sogros. No início, fiquei surpresa, mas como não tenho pais, fiquei muito feliz com a proposta e a aceitei imediatamente, sem hesitar. Meu sogro e meu ex acabaram fazendo um balanço de sua relação pai e filho. Afinal, meus sogros, que na verdade eram bastante ricos, previram que meu ex dependeria deles se não cortassem os laços, então o fizeram para evitar isso. Com meus sogros, quer dizer, meus pais, levo uma vida afetuosa e feliz. Além disso, continuei com meu hobby de costura, criando itens necessários para orfanatos. As pessoas ainda estão comprando os itens que faço, e recentemente comecei a criar bolsas e roupas para vender online. Ainda há poucos clientes, mas felizmente, muitas críticas positivas. Espero que o número de vendas aumente no futuro. Poder estar com meus gentis pais e desfrutar da minha liberdade para trabalhar me faz realmente feliz agora. A história de hoje chegou ao fim. E já que você gosta de histórias, está na hora de você ser protagonista da sua. Você que tem o sonho de perder peso, pode emagrecer com qualidade e saúde sem fazer loucuras nem dietas restritivas. Clica no link da descrição e conheça o método que vai te fazer ter de volta a sua autoestima. Clique e veja o resultado de alunas e alunos do programa. Dê esse passo pela sua saúde. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou desta história. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.